Então voltamos com o Liderando e hoje estamos recebendo um convidado para lá de especial, o senhor Anderson Pignata Macedo. E estamos falando de yoga, concentração, meditação e como tínhamos abordado já no primeiro bloco, eu quero dar continuidade aqui, já pegar o gancho dos pensamentos. Eu falei que devemos escolher nossos pensamentos. E você falou algo sobre isso no primeiro bloco, em relação a não viver com os pensamentos, né, aleatórios, mas sim saber escolher seus pensamentos, desenvolvê-los e colocá-los em prática. E aí tem uma coisa que até antes do programa ser iniciado, você estava comentando nos bastidores a questão do foco, né? E aí eu acho que falta muito isso, o Anderson. Queria que você falasse um pouco dessa questão do foco. Legal. Concentro na ação. A palavra concentração significa isso. Concentro naquela ação. Então, a própria palavra já diz o que ela representa. E o interessante é que o nosso cérebro tem uma revista super interessante de uns 2, 3 meses atrás, que saiu com uma reportagem bastante interessante falando sobre concentração, em que estudos científicos comprovam que o nosso cérebro ele não foi preparado para se concentrar, para ter foco. Por quê? Porque naquela época vivia-se uma dificuldade muito grande. Você podia ser devorado a qualquer instante, a qualquer momento, por um animal selvagem. Então você tinha que estar atento a tudo e não podia ter um foco específico. Então eles começaram a desenvolver o foco específico quando tinha necessidade da caça. Aí ele tinha que se concentrar naquele animal. Então ele ficava escondido e aí jogava lá a arma dele, o que fosse, para pegar aquele animal. Mas ele tinha que estar atento a tudo que estava acontecendo ao seu redor. Como hoje nós vivemos uma vida muito tranquila, assim, em relação a não precisar mais estar nos protegendo dos bichos selvagens, né? Nós temos que nos proteger de nós próprios, né? Esse é um dos grandes problemas. Aí a gente começa a não ter mais essa necessidade de um foco, né, amplo. E a gente passa a ficar mais contido naquilo que a nossa cabeça está gerando. E isso vai ser gerado conforme a nossa criação, conforme a nossa circunstância, né? Você vê que coisa interessante com relação a isso, que a gente pega na sabedoria Zen, né, que um mestre, né, chegou, estava lá na casa dele, um sábio, e aí o discípulo chegou: mestre, eu preciso de sabedoria, tem que me passar a sabedoria, mestre. Aí o mestre falou: volte amanhã, quando não tiver mais ninguém. E ele não entendeu, porque na casa do mestre só tinha ele e o mestre, né? Aí ele voltou no outro dia, obedeceu. Mestre, eu vim de novo e tal. Ele: pois é, então, entre aqui. E aí o mestre foi lá, fez um chá, né? Aqueles orientais, eles gostam do chá, e aí deu para ele o pires, a xícara, né? E começou a encher aquela xícara e começou a derramar. Ele: mestre, está derramando. Pois é, esvazie, para que a gente possa encher novamente. Perfeito. E aí o indivíduo continuou não entendendo. Eu sei que vocês que estão aí em casa estão entendendo, né? Que o mestre estava falando que ele tinha que ir quando não tivesse mais ninguém na cabeça dele. Quando a cabeça estivesse vazia, ele estaria preparado para absorver novos conhecimentos. Então a mente, se a gente não tiver um foco específico, a gente não vai entender. Ele estava preocupado lá de ter a sabedoria, mas como se a cabeça já estava cheia? Tinha que esvaziar primeiro. Então, o momento de esvaziar, a gente precisa ter esses momentos. As pessoas vão para a cama, carregam o celular. E aí ficam ali com aquela luz. O Dr. Lai Ribeiro fala uma coisa bastante interessante, que ele diz assim: se você estiver no seu quarto de dormir e estirar o seu braço e enxergar a sua mão, o ambiente não está adequado para você dormir. Tem que ser escuro total. Por quê? Porque a melatonina é uma glândula que a gente tem uma glândula chamada pineal que produz a melatonina. Para ela ser produzida, é necessário o escuro total e relaxamento profundo do nosso corpo. E ela é tão importante, a melatonina, que hoje está se vendendo. Na Europa, eles vendem como um suplemento e nos Estados Unidos eles vendem como medicamento. No Brasil, a quantidade de gente que está comprando melatonina fora do país para poder tomar, porque aqui não é permitido ainda, a Anvisa ainda não autorizou. Mas a gente produz ela no nosso organismo. A gente só precisa ter as condições propícias para isso. Por exemplo, no quarto de dormir não deve ter luzinha nenhuma. Luzinha de celular, luz de ventilador, de ar-condicionado, de aparelhos climatizadores. Essas luzinhas, elas fazem um prejuízo muito grande, principalmente se elas forem verde,
azul e amarela, porque as nossas pálpebras interpretam que o dia está amanhecendo e não liberam melatonina satisfatoriamente. E por ela não liberar, a pituitária também não vai funcionar, que é uma outra glândula que é considerada a glândula mestra do nosso corpo, que liberam 7 hormônios. Um deles é o do crescimento. Quando a gente não está mais crescendo, aí ele serve para quê? Serve para reestruturar as nossas células. As células nossas, elas têm que entrar em apoptose, que é um suicídio celular. Para isso, é preciso que elas estejam funcionando perfeito, porque quando ela chega a um ponto que ela não tem mais condições de ser saudável, ela entra em suicídio, morre para dar espaço para outra. Quando não acontece isso, aí acontece o câncer, que é o que a gente está vendo hoje em dia, porque as pessoas não param mais, as pessoas não relaxam mais, elas estão sempre tensas o tempo todo. E aí, além do hormônio do crescimento, tem também um outro hormônio muito interessante, que é o hormônio que nos dá potência sexual. Então, assim, se a pessoa está prejudicada, não está comparecendo nas suas atividades, é porque o problema é na cabeça. É uma glândula que libera esse hormônio que vai dar esse estímulo. E o outro hormônio muito interessante é a ocitocina, que inclusive é usado nas maternidades sinteticamente para acelerar os partos. Então, as contrações aumentam ritmicamente, né? A criança nasce, ela também é utilizada para estancar o sangramento e é quem libera o leite materno. Sem ocitocina, não tem leite materno. A prolactina é quem produz, mas a ocitocina é quem libera. Então, hoje já se aplica nasal, né, ou spray. Inclusive, até brinco, fala que a polícia militar elas deveriam usar, né, spray com ocitocina ao invés de spray de pimenta. Porque se você jogar ocitocina no ambiente, fica todo mundo calminho, daqui a pouco está todo mundo se abraçando e tal. É considerado o hormônio do amor. Então, as pessoas que têm um nível alto de ocitocina não traem os parceiros. Aí as mulheres ficam perguntando, onde é que compra, onde é que compra? E é barato, as farmácias vendem barato. Ah, meu marido, quando ele for para o baba, que ele for sair, eu vou dar uma xiringadazinha no nariz dele. E aí, brincadeiras à parte, né, o nosso organismo tem essa fábrica intensa que vai nos dar foco. A nossa alimentação influencia também no nosso foco. De acordo com o que você come, com a sua alimentação, e você pode estar mais estressado, menos estressado no dia seguinte, de acordo com o seu sono. Então, há um envolvimento de tudo isso para que a gente tenha foco, para que a gente tenha concentração. As pessoas falam, mas eu não tenho concentração. Não tem como. As pessoas, às vezes, estão fazendo alguma coisa e você tem que chamar 2, 3 vezes. Ela está lá no celular, no WhatsApp e tal. Fulano, você tem que tocar. Você está concentrado. Verdade. Só que está concentrado na coisa errada. E a gente precisa aprender a focar a nossa concentração naquilo que nos traz benefício, naquilo que nos valoriza, naquilo que vai nos dignificar, no que vai dar condições para a gente poder ter sucesso no trabalho, no emprego, né? Onde a gente estiver, o que a gente estiver fazendo. Perfeito, Anderson. Eu sempre falo nas minhas palestras que temos todas as ferramentas, né? De forma natural, está bem dentro de nós, mas não criamos as condições favoráveis. Então, precisamos realmente ter esse foco nas coisas que vão trazer resultados. E já que eu tenho que me concentrar, e hoje eu estou me concentrando naquilo que não me traz resultado e eu acabo gastando energia de forma desfavorável, então eu tenho que começar a desenvolver um pensamento correto para que eu possa me concentrar e ter o foco naquilo que eu preciso dentro de uma atividade, seja ela pessoal ou profissional, para que eu venha estar tendo esses resultados, esses melhores resultados. Então, as pessoas, eu até falo também que buscam as coisas prontas, né? Isso é outra coisa. Os produtos, né? Então, puxa, você já tem a ferramenta que você tanto precisa para poder alcançar esse resultado. Então, só precisa criar as condições corretas, mais favoráveis para que isso aconteça. E devemos acabar com isso de buscar nos outros ou em outros lugares aquilo que a gente tanto deseja. Então, quando a gente passa a viver assim, a gente passa a viver dentro de padrões que o mundo estabelece para a gente, e passamos a viver em condições desfavoráveis para nós mesmos, né? E favoráveis para outras pessoas. Isso, é aquela história de sair da Matrix, né? Isso. É sair de dentro da caixa, deixar de pensar na caixa, Perfeito. Dentro da caixa, né? Sair fora da caixa. E essa é uma das coisas. Quando a gente vive nesse mundo, o mundo nos envolve de um jeito que a gente não percebe se a gente não tiver essa atenção
plena em nós próprios. Então, uma coisa bastante interessante, tem um livro de Daniel Goleman, não é, que ele fala sobre a questão do foco. Daniel Goleman é um PhD americano, um cara muito estudado, tem vários livros, um deles, né, o best-seller dele foi aquele que falava sobre a inteligência emocional, Isso. que é muito mais importante do que a inteligência propriamente dita, aquilo que a gente conhece como QI. O indivíduo tem um QI altíssimo, sim, mas se ele não tiver inteligência emocional, ele vai ser empregado de um outro falastrão lá, que não é tão bem assim, mas que tem emocional. Os nossos relacionamentos com as pessoas, né, e com nós próprios, porque tem pessoas que não gostam dela própria. Então, ela não está contente com a orelha, não está contente com o rosto, com o jeito dela. Tem um conflito aí interno, né? Entra em conflito com ela própria, veja lá com os outros. Então, a pessoa que é bem resolvida com ele próprio, ele consegue transmitir uma boa energia, porque tudo é energia. Então, ele cria um magnetismo, ele aproxima as pessoas. E a questão do foco, você vê uma mulher que passa na frente de uma loja, que vê um vestido belo, uma sandália bela, ela para, chega, perde a respiração. Isso é concentração. Só que ela está concentrando na coisa errada. Aí o professor Gretz, ele fala brincando, ele fala assim, né? São pessoas que compram o que não precisa com dinheiro que não tem para mostrar para quem não gosta. Exatamente. Não precisa, não tinha dinheiro, dividiu lá no cartão em trocentas vezes, né? Para mostrar para quem nem gosta. Então, a gente, às vezes, faz muito isso, a questão do consumismo, que nos leva exageradamente a consumir coisas que a gente não tem necessidade, que depois vai ficar lá pelo canto. Tudo isso na vida nos leva a ter uma vida complicada se nós não sairmos disso. E a gente precisa, eu sempre falo assim, a grandiosidade está na simplicidade. Perfeito. Então não precisa grandes coisas para você sobreviver, para você viver no mundo. Tem pessoas que vivem tão bem, felizes, alegres, contentes com pouco, mas a gente quer ter muito, e aquele muito termina sendo um problema para a gente. E aí é onde entra, né, os livros bastante interessantes. Hoje, por exemplo, a Neurofisiologia da Meditação, um livro bastante interessante que está provando cientificamente que a meditação leva a gente a ter esse foco para que a gente possa ter sucesso na vida, para que a gente possa melhorar nos estudos, na relação familiar, não é, com as pessoas que normalmente quem mais nos fere são as pessoas com quem a gente convive. São os nossos, que a gente chama os seres amados que estão à nossa volta, mulher, filho, né? Cachorro, gato. São essas pessoas que mais nos ferem. Porque uma pessoa que no trânsito lhe fala alguma coisa, daqui a pouco você esqueceu daquilo. Mas quando é uma pessoa que você, né, espera dela, né, o conforto, a alegria, né, o aconchego, e ela lhe diz uma coisa ruim, aquilo vai repercutir frustração, muito. Né? É isso. Então, nós temos que ter essa vida com as pessoas com quem a gente convive. A gente precisa viver bem com nós próprios para viver com os que estão à nossa volta e com toda a humanidade, porque senão não tem sentido a vida. É aquela situação, a gente queremos tanto que as pessoas mudem, mas não quero mudar, né? Então... Esse é um grande problema. As pessoas querem mudar o tempo todo. Todo mundo quer mudar, todo mundo quer ser feliz. Mas não muda os seus hábitos, suas atitudes, continua acordando no mesmo horário, assistindo os mesmos programas, fazendo as mesmas coisas. Como é que vai poder melhorar se você não muda? Se você não mudar seu horário de dormir, de acordar, de fazer as coisas, não tem como mudar a sua vida. E tem intensidade nas coisas também, né? Também. A questão da concentração. Uma coisa interessante que me veio aqui agora, não é, que é bastante... Para as pessoas, vocês que estão nos ouvindo em casa, não é, a questão dos pensamentos. Tem uma fórmula matemática hoje em dia, bastante interessante, virou uma fórmula matemática. Os grandes sábios sempre falavam isso. Pensamentos mais sentimentos mais emoções vão gerar resultados. Perfeito. Que podem ser positivos ou negativos. Se você tem pensamentos negativos, né, lhe leva a ter sentimentos negativos, vai lhe levar a agir negativamente, a uma emoção negativa, e aquilo vai repercutir na sua vida de forma negativa. Se forem positivos, legal. Então, Tom Hever Ecker, que é o autor de Mentes Milionárias, ele fez essa fórmula. Inclusive, ele coloca um Pzinho antes desse outro P, que é o de programação. Se nós não fizermos uma reprogramação mental, nós não vamos conseguir melhorar a nossa vida. Com relação à riqueza, por exemplo, as pessoas sempre falam por aí. Em casa, desde pequeno, a gente ouve os pais falar, dinheiro é coisa suja, vai lavar suas mãos, pegou no dinheiro. A gente vai criando uma coisa contra o dinheiro que depois a gente não percebe e começa a se autossabotar. E dinheiro não nasce em árvore. Como que não nasce em árvore? É feito de papel. E o papel é da árvore que tira, não é? Então, olha que coisa interessante. Aí fala, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico ir para o reino do céu. Mas
Camelo é o quê? Não explicam isso. O camelo, né, o camelo, o que é que ele representa? O que é que representa o fundo da agulha? O fundo da agulha nos portões de Jerusalém, quando você ia entrar, chegava à noite, eles fechavam aqueles grandes portões para não serem atacados. Mas tinha uns lugarzinhos que era chamado fundo da agulha, nos muros, que passava uma pessoa por vez ou um camelo de joelhos. Porque o camelo consegue ajoelhar, ele consegue passar ali. Aí o que é que acontecia? Os ricos ficavam de fora, porque iam com as mercadorias, com todas aquelas riquezas, não podia entrar. E aí os pobres entravam, porque eles entravam sozinhos. E ali não tinha problema. Aí as pessoas acham que são verdades, coisas assim, por exemplo, é melhor ser rico, ser pobre e honesto do que ser rico e ladrão. Como se quem todo rico fosse ladrão e como todo pobre fosse honesto. E a gente vai criando essas crenças limitantes que depois nos impedem. Por isso é que eu estou recomendando hoje muito às pessoas, além da meditação, além da yoga, procurar os coaches, né, os profissionais de treinamento, para que possam, porque são pessoas que estudam, que chegam a conclusões que podem lhe levar a ter uma vida muito mais saudáveis. Para concluir essa fala, eu digo o seguinte, tem uma coisa bastante interessante, a gente vê um quadro representado no Oriente com uma carruagem com 4 cavalos, que representam o quê? Eles representam a carroça em si, representa a nossa personalidade. A mente são os animais que puxam essa carroça, que puxam o nosso corpo, né? O íntimo é o nosso cocheiro, o nosso íntimo. As rédeas são a nossa consciência. E o látego, o chicote, né, é a nossa vontade. Então, se nós não controlarmos a nossa mente, nós não vamos controlar o nosso corpo para um destino saudável de sucesso. Perfeito. Belas dicas, viu? Você falou aí, Anderson, a questão da autossabotagem. Segura aí um pouquinho, vamos a um intervalo, tomar mais uma água, um café, e já voltamos.